Allan Kardec vai falar a respeito das dificuldades mediúnicas. E é especialmente no Evangelho, nessa introdução, que ele vai falar o seguinte: quando uma pessoa que, sendo médium, está recebendo mensagens que ele próprio não consegue identificar se as mensagens são autênticas, se são legítimas, se aquele nome que assinou lá, por exemplo, Bezerra de Menezes, se é realmente Dr. Bezerra, se ele tem dúvidas, diz Allan Kardec, ele deve apresentar aquela mensagem, ele deve perguntar, pedir o conselho, pedir uma orientação a alguém mais preparado, a alguém que tem condições de orientar a sua mediunidade. E outra coisa muito importante, quando uma ideia nova é lançada, meus irmãos, isso é importantíssimo que eu vou falar. Quando uma ideia nova é lançada no movimento espírita, porque existem algumas aí, e que os médiuns, ou o médium, que recebe o tal do espírito, com a ideia nova, embora 99,9% dos espíritas não aceitem, há aquela parte da minoria que aceita, ele acha então, o médium, né? Ele acha que quem está com a razão é ele com essa minoria. Mas Kardec diz, se houver isso, ele deve seguir a maioria, porque a maioria sabe identificar. Leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 da introdução. Então, se a gente tem dúvida, se eu tenho dúvida da minha mediunidade, procuro alguém para verificar, para me dar opinião, para ler o que eu estou escrevendo, essa coisa toda. Agora, se a maioria rejeita, inclusive Kardec chega ao ponto de dizer que deve ir atrás daqueles que dirigem as sociedades espíritas. Por isso é que o espírito Erasto diz o seguinte: é preferível recusar 10 verdades do que admitir uma só teoria errônea. Por quê? Porque se a pessoa aceita uma teoria errada, mal interpretada, uma teoria que não tem legitimidade, então, se ele aceita e aplica isso na casa espírita, quando ele acorda e fica sabendo o que é aquilo, para tirar é uma dificuldade. Então é preferível recusar 10 verdades. Por quê? Porque o que é verdade vai se impor mais adiante. A verdade não fica oculta. Ela pode, em dado momento, ficar um pouco bloqueada, digamos, ou não aceita, mas adiante ela vai ser aceita.